Olá, dando sequência ao tema mediunidade aqui no nosso canal. Hoje eu quero abordar uma questão que ela é utilizada muito como ditado popular. A soberba precede a queda. Ou seja, aquele ser humano, aquela pessoa que age com soberba, ela sempre está caminhando para a queda, para o precipício. Então nós vamos pegar esse ditado popular e aplicá-lo ao médium. Por quê? Porque todo médium que age com soberba, ele está precedendo a sua própria queda no mundo espiritual. Todo médium vem para o mundo material com uma missão. E essa missão é ajudar o próximo com a sua mediunidade, seja através de uma mensagem incorporada, seja através de uma mensagem psicografada, seja através de uma cura realizada por intermédio dos espíritos, como já foi falado em vídeos anteriores, seja para consolar alguém, enfim. Quando a mediunidade é usada para o bem, para a prática do bem, o médium tem sempre a ganhar com isso, pois ele estará assim cumprindo a sua missão. Mas quando o médium deixa a vaidade falar mais alto, quando ele permite que a soberba ocupe a voz, a sua voz, ao invés dos espíritos, ele estará bem próximo da queda espiritual. Nós sabemos que a incorporação, por exemplo, que é um dos tipos de mediunidade mais frequente, onde se observa a queda do médium, ou a clarividência, são mediunidades que exigem uma conduta ilibada do médium. Ele tem que agir e proceder de acordo com as regras espirituais, éticas, moral, bons costumes e, evidentemente, a lei. E no momento em que o médium deixa essa conduta escorreita de lado e dá lugar à soberba e à vaidade, ele estará dando voz a espíritos obsessores, espíritos maléficos, que vão fazer da sua mediunidade a causa de um aumento de seu karma, por não utilizar bem aquele instrumento divino que lhe foi outorgado, que lhe foi dado por Deus e pela espiritualidade. Um exemplo muito claro disso são os médiuns, seja o médium de que religião for, porque vocês sabem que não é só no espiritismo que tem médium. A mediunidade, se trabalha com a mediunidade no espiritismo, na umbanda, no candomblé, nas igrejas, quando há, por exemplo, o que eles chamam de unção do Espírito Santo, ou manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação mediúnica. Então, seja em que religião for, quando a vaidade e a soberba tomar conta da mente do médium e ele começar a achar que ele é mais importante do que os espíritos iluminados, ou que ele é tão importante quanto um espírito de luz, ele estará próximo à ruína mediúnica, porque a vaidade dará lugar, é companheira dos espíritos trevosos, que vão passar a orientar este médium. Evidentemente, a orientá-lo de modo a agir com uma conduta que foge às regras do bem,
que foge às regras que são ditadas pelos espíritos iluminados, pelos mestres ascensionados, pelos espíritos de luz, pelos caboclos, pelos pretos velhos, pelos ciganos, enfim, por toda uma linha, uma ordem, várias ordens de espíritos que estão a serviço do bem. E eu incluo nessas ordens os Exus, que também são entidades que, embora estejam num grau de elevação espiritual um pouco menor, eles trabalham diuturnamente em prol do bem. Então o médium precisa prestar muita atenção naquilo que lhe é dito, naquilo que sai da sua boca e que é dito pelos espíritos, para saber se ele realmente está fazendo bom uso da sua mediunidade. Porque quando ele se deixa orientar por um espírito trevoso, por um espírito vaidoso, por um espírito que quer mostrar um conhecimento que não tem, por um espírito que quer dominar aqueles que estão dentro da casa, seja centro espírita, terreiro de umbanda, terreiro de candomblé, quando ele se deixa dominar por um espírito autoritário, ele estará a um passo da sua queda, a um passo da queda da sua mediunidade. E o preço que o médium paga quando desencarna por ouvir certos tipos de espíritos trevosos é muito maior, é muito mais caro do que qualquer outra pessoa, do que qualquer assistido por aquele médium. Porque, via de regra, o médium tem conhecimento e sabe quais são as consequências de se deixar levar pela vaidade, de começar a pensar que ele tem algum poder. Quando o médium pensa que tem poder, é o momento em que ele começa a escorregar para dentro do abismo espiritual. Nenhum médium tem poder. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é a espiritualidade. O médium tem que ter consciência que ele é um mero instrumento de manifestação da espiritualidade. E quanto mais soberba ele utilizar, quanto mais vaidoso ele for, maior será os prejuízos que trará a sua própria pessoa, a sua própria mediunidade, no plano material e no plano espiritual. Portanto, meus amigos, vocês que são médiuns e que de qualquer forma são interlocutores entre a espiritualidade e os encarnados, precisam estar atentos a todo momento para não se deixar levar pela vaidade e pela soberba. Tenham consciência de que vocês são meros instrumentos da espiritualidade. Não sejam arrogantes, não pensem que são poderosos, não pensem que pode usar a sua mediunidade para o mal, para prejudicar as pessoas, porque isso vai custar um preço extremamente caro. E ultimamente, em época de transição planetária, isso está custando o exílio. Porque quando você manipula energias com o propósito de prejudicar o seu próximo, você está praticando um ilícito espiritual de enorme grandeza e que vai te custar talvez até um exílio em tempo de transição planetária. Portanto, reflitam sobre esse tema. Verifiquem a sua conduta enquanto médiuns. O que é que você pense naquilo que você está fazendo em prol do próximo? Como você está ajudando o próximo com a sua mediunidade? Como você está ajudando aqueles que procuram o centro espírita que você frequenta? Como você está ajudando aqueles que procuram a casa de umbanda que você é médium? Como que você está ajudando aqueles que te procuram dentro do candomblé?
ou como você está ajudando aqueles que vão buscar oração e uma prece de conforto dentro da igreja que você frequenta. Portanto, fica dado o recado de forma muito clara. Não deixem que a soberba e que a vaidade fale mais alto do que os espíritos iluminados, porque você é um mero instrumento da espiritualidade e não tem poder nenhum. A partir do momento que a espiritualidade se afastar de você, quando perceber a sua soberba e a sua vaidade, você não terá mais nada na espiritualidade. Nenhum espírito vai se aproximar de você, a não ser espíritos obsessores para te levar à ruína. Eu quero agradecer por você ter visto esse vídeo até o final e pedir para você se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.